Século XVIII marcou o início da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, promovendo profundas mudanças econômicas no sistema de produção. Junto com essa revolução, também houveram outras transformações, como o êxodo rural, em que grande parte das pessoas do campo se mudaram para a cidade em busca de novas ofertas de trabalho. Também houve a invenção de máquinas para a produção de mercadorias, também houve o surgimento de novas classes sociais e, infelizmente, a exploração do trabalho infantil nas fábricas. As famílias daquela época viviam em áreas rurais. Nessa época, as crianças já começavam a trabalhar desde muito pequenas, ajudando seus pais nas tarefas do campo. Porém, os trabalhos não eram repetitivos e muito menos cansativos, pois elas tinham que variar entre semear e até mesmo fabricar calçados. E o convívio que os pais eram bem intensos, pois o trabalho não durava o dia todo. Então, eles tinham bastante tempo para reuniões e festejar entre a família. A vida na cidade mudou completamente esse panorama de trabalho familiar. Os pais, que até então passaram a conviver mais tempo nas indústrias, acabaram perdendo o convívio com seus filhos. E os filhos, que eram acostumados com a natureza e essa paisagem natural do campo, acabou sofrendo bruscamente com essa mudança para a cidade. E também, a forma de trabalho nas indústrias contribuíram para a dificuldade e adequação dessas famílias para a cidade. A mudança do campo para a cidade contribuiu para a utilização do trabalho infantil nas indústrias. Inicialmente, só as crianças abandonadas em orfanatos eram entregues aos patrões para trabalharem nas fábricas. Com o passar do tempo, as crianças que também tinham famílias começaram a trabalhar também nas indústrias. Assim, elas perdiam horas e horas trabalhando, eram trabalhos longos, exaustivos, o que fez elas, consequentemente, perderem toda a infância. Eles começavam a trabalhar aos 6 anos de maneira completamente exaustiva, e a carga horária era equivalente a 14 horas por dia, começando às 5 da manhã e terminando às 7 da noite. Além disso, o salário deles eram muito inferiores à quinta parte do salário dos adultos que trabalhavam da mesma forma que eles. E também tinham locais com condições muito precárias e muitos riscos de morte. O longo tempo de trabalho ajudava a diminuir o ritmo das atividades. As crianças que chegavam atrasadas, conversavam durante o trabalho, levavam punições como socos e outras agressões. Isso ajudava muito na dificuldade das crianças e das famílias se adequarem à indústria e nas cidades. Aquelas crianças que fugiam eram procuradas pelas polícias e, quando achadas, eram fichadas. Então, isso é um pouco do nosso trabalho, da forma como a indústria se fez presente, nas nossas vidas, e de um pouco do tempo, da dificuldade dessas famílias e dessas crianças passaram.